Olá pessoal do sexto ano, vou fazer aqui uma revisão da questão da monarquia, república e império, que nas atividades eu percebi que houve bastante dificuldade em relação a esses temas, né, da Roma Antiga. Então voltando aqui pessoal, a herança cultural deixada, né, pelos romanos contribui para transformar a, a mais importante e influente, né, ele foi o mais importante e influente povo da civilização ocidental. O que quer dizer isso, pessoal? A civilização ocidental é que influenciou tanto a Europa, tanto os países aqui como o Brasil, né, da América, todos estão sob a influência dessa cultura ocidental. E a partir disso, né, dessas influências romanas na nossa vida, Roma desenvolveu três tipos de governo, que é monarquia, república e império. Então são tipos de governo que posteriormente foi utilizado nesses países, né, nesses países modernos, ok? Então como que era a monarquia, a primeira forma de governo romano, né? Então ela foi adotada ali no século 6 antes de Cristo e os romanos, da mesma lógica egípcia, acreditavam que o rei tinha origem divina. Tá bom, pessoal? Então esse período foi marcado pela invasão de outros povos, etruscos, ali cerca de 100 anos dominaram a cidade, em que colocaram os reis, né, etruscos. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o rei etrusco, que chamava Tarquínio, o Soberbo, e fundaram uma república. Então daí começa a no lugar do rei, elegeram magistrados para governar. Então foi uma equipe, né, de magistrados para governar no lugar do rei absoluto. Então cai o soberbo, o absoluto, e já nasce a república, a ideia de república. Tá bom, pessoal? Na república, a gente viu lá a gente observou no PET que tinha quatro tipos, é, quatro classes sociais, né? Os patrícios, né, que eram os fundadores de Roma, e os seus descendentes. Eles eram os proprietários de terras e os mais ricos. Os plebeus, que eram os homens livres que não possuíam direitos políticos, eram, eram artesãos, pequenos comerciantes e, enfim. Tinha os clientes, que eram, eles tinham uma classe, eles tinham a produção do trabalho, era o dono, eles apostavam nos serviços, né, que ali eram realizados, e eles tinham uma, eles faziam troca de serviços nas eleições, enfim, tinha uma possibilidade ali. E, na verdade, pessoal, aqui eu acho que está tendo uma inversão, porque os clientes, na verdade, eles tinham direitos políticos, e os plebeus também, ok? Quem não tinha direito político eram os escravos, ok? Os clientes eram os comerciantes, e os plebeus eram os trabalhadores. Achei que tem uma inversão na fotinha aqui, tá bom? Era para estar o plebeu aqui e o cliente desse lado. Tá bom? E tinha os escravos, que era da pirâmide os mais pobres. Então, assim, pessoal, recapitulando: tinha os patrícios, que eram os mais ricos, tinha os clientes, que eram os comerciantes, tinha os plebeus, que eram os trabalhadores e os artesãos, né? Que é representado por essa imagem, não por essa, inverteram aqui, e os escravos, tá bom? Então, essa era a república. Então, a decadência, né, política, social, fez com que a plebe entrasse em conflito com os patrícios. Então essa luta durou cerca de 200 anos. Apesar disso, os romanos conseguiram conquistar quase toda a Península Itálica e logo em seguida partiram para o Mediterrâneo. Mediterrâneo, lembrando, é o mar que vai ligar a Europa, né, aos outros continentes ali próximos. A Ásia. Lutaram por mais de 100 anos contra os cártagos nas chamadas Guerras Púnicas e em seguida ocuparam a Península Ibérica. Eles conquistaram por 200 anos. Península Ibérica, pessoal, é onde está Portugal e Espanha, tá bom? Os territórios ocupados foram transformados em províncias. Essas províncias pagavam impostos ao governo de Roma em sinal de submissão. Então as conquistas transformaram o exército romano em um grupo imbatível. Então a comunidade militar era formada por cidadãos de Roma, né, dos territórios das colônias. Então quem também estava lá no território das colônias também tinham
esses guerreiros das tribos latinas que também tinham cidadania romana. Comunidades cujos membros não possuíam cidadania romana completa não podiam votar nem ser votados. E os aliados anônimos, que faziam tratados de aliança com Roma, que eram cidades que não eram de domínio de Roma, mas tinham tratados com Roma. Então, quer dizer, Roma estava se expandindo nesse período da República, foi um momento de expansão, né? E controlar tudo isso era difícil. Que além dos exércitos, Roma também tinha estradas, tinha outras características que ajudaram nessas conquistas. Pessoal, recapitulando, a monarquia é onde é a fundação de Roma, o rei, onde surge o Senado. A sociedade é os patrícios, clientes, plebeus, escravos, que vão também ser aqui na República, ok? Aqui vai acontecer a revolta dos plebeus, o expansionismo, que que é quando eles aumentam as guerras púnicas, como eu falei, e as consequências da expansão, que é a dificuldade de administrar, o enriquecimento do império e muitos escravos. Então, pessoal, a República acaba, né, dentro dessas dificuldades de controle. Então, eles precisavam de um exército mais forte do que a República, né? Um modelo de governo mais forte que a República. Então, eles vão fundar o Império, né? Deixa eu voltar aqui. Que o Império é onde eles trazem a prática romana, a paz romana, que é dentro das ideias. Só lembrando, pessoal, os mais importantes imperadores romanos, os mais conhecidos, né, são Júlio César, né, que casou lá com a Cleópatra, e Augusto, ok? Nesse período, eles fortaleceram as fronteiras, né, devido à dificuldade de controle, né? Então, a romanização. Então, eles começaram a exigir que aquelas pessoas aderissem às práticas romanas. Então, como aquela questão do cristianismo, né? Então, Roma, apesar de ter crucificado Jesus Cristo, depois vai adotar o cristianismo e vai obrigar as pessoas, os cidadãos romanos, a seguir o cristianismo, tá bom? A política do pão e circo, que a gente viu lá com os coliseus, com os banquetes, as festas, para evitar as revoltas que aconteceram no período da República. Então, no Império, eles tinham essa política, né? Então, tinha momentos grandiosos e a popularidade desses imperadores, tá bom, pessoal? Então, essas são características aí da monarquia, da república e do império, pessoal. Eu vi que vocês tiveram bastante dificuldade em responder essa questão, então fiz essa pequena revisão, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição, ok? Um abraço, até a próxima.